Boa noite, Marcelo, Rogério, Josemir de Oliveira. Obrigado aí pelo prestígio. Hoje, meu convidado é daqui do Paraná. Todos, ou a maioria de vocês, sabe que a Organis é de Curitiba, do Paraná, que é um estado bem expressivo na oferta de orgânicos, no consumo de orgânicos e também em políticas públicas. E por isso eu quis chamar hoje o engenheiro, agrônomo, professor, doutor Rogério Barbosa Macedo, do Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Coordenador do programa Paraná Mais Orgânico, que é um case de sucesso em políticas públicas a favor de uma alimentação saudável e que é referência para outros estados, como o estado de São Paulo, por exemplo. Então, eu vou chamar o Rogério aqui. Olha aí. Boa noite, Rogério. Boa noite, Kobe. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, e você? Também. Legal. Bom, primeiramente, Rogério, obrigado aí, tá? Por aceitar esse convite. Vai ser muito bom falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante, e é um tema que tem, como eu falei, né, servido de exemplo aí para muitos outros, não só estados, mas municípios também, né, que querem implementar políticas públicas, e tem várias formas de a gente fazer isso aí. E se eu falei alguma coisa errada aqui na minha apresentação, por favor, pode corrigir. Não, falou não. Rogério, eu vou começar assim com uma pergunta bem simples, né? Aí eu vou ficar quietinho por um bom tempo. O seu som tá um pouquinho baixo. Se você puder aumentar um pouquinho aí, porque eu Ah, acho que o é? meu aqui já tá no máximo. Tá bom. Eu vou tentar falar mais alto, então, né? Eu vou começar, Rogério, com uma pergunta simples, direta, e eu sei que você vai falar bastante, e eu vou ficar aqui prestando atenção, né, com a maioria das pessoas. O que é o PMO? Ou seja, Paraná Mais Orgânico. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, dizer que é uma satisfação poder participar dessa live aqui com você, Kobe, que é um parceiro muito importante para a gente aqui no programa, né? E agradecer a Organis e todos os seus associados e espero poder contribuir para que a gente possa mostrar um pouco da experiência que a gente tem no Paraná, né, com o programa Paraná Mais Orgânico. O programa Paraná Mais Orgânico, Kobe, é uma política pública. Eu acho que a primeira coisa, e você foi muito assertivo no que você falou logo de início, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Estado do Paraná ele tem um histórico de formulação e execução de políticas públicas para a agricultura muito bem sucedido, né? E o programa Paraná Mais Orgânico se escreve nesse histórico, né? Faz parte desse histórico. Embora haja uma peculiaridade aí, que é o fato do programa Paraná Mais Orgânico, embora trabalhe com a terra, assistência técnica, extensão rural, enfim, não é um programa da Secretaria da Agricultura. É um programa da Superintendência que nasceu e é mantido pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, né? Mas que trabalha fortemente ao lado das organizações, das instituições, das entidades da Secretaria da Agricultura do Paraná, em especial o Instituto de Desenvolvimento Rural, que congrega hoje o que anteriormente a gente conhecia como IAPAR, que era o Instituto de Pesquisa, e a Emater, que era a empresa de extensão rural, a empresa pública. Então, é nesse sentido que eu acho que daria para a gente começar o nosso diálogo. O Programa Paraná Mais Orgânico é uma política pública. Como tal, ela tem alguns objetivos específicos, muito específicos, e um público focado, né? Os objetivos são basicamente viabilizar o acesso
ao certificado de produção orgânica, daqueles produtores que são considerados produtores que precisam do apoio do Estado, né? E aí eu já vou adiantar que o foco do programa é a agricultura familiar paranaense, e por isso a política pública ela é gratuita para esse público, né? Então todo o trabalho, se a gente tiver condições aqui de detalhar um pouco os processos que a gente desenvolve, todo o trabalho é gratuito para o agricultor familiar paranaense, né? Então, o seu primeiro objetivo é esse, viabilizar o acesso à certificação orgânica, que para a maioria dos agricultores brasileiros representa um peso do ponto de vista de custo, né, para se colocar no mercado. Então, no estado do Paraná, há praticamente 11 anos, quase 12 anos, o agricultor familiar que quiser ser orgânico não tem esse custo, o custo da certificação, porque ele é atendido pelas nossas equipes de certificação orgânica. Segundo objetivo importante, e por isso eu ressalto o porquê o programa nasceu e está na Secretaria de Ciência, Superintendência de Ciência e Tecnologia, é o objetivo de formar uma nova geração de engenheiros agrônomos e outros profissionais com excelência, tanto nas tecnologias de produção orgânica, quanto nos processos de certificação, auditoria e inspeção a campo. Então, a gente pretende, com esse programa, e a gente já tem bons resultados a respeito disso, ajudar na formação de jovens que possam se dedicar na sua vida profissional futura à assistência técnica, à pesquisa, enfim, ao trabalho com a produção orgânica. Com todo o processo, desde do acesso ao insumo, ao diagnóstico da propriedade, ao planejamento da propriedade, até os processos de organização da produção e comercialização e a certificação, né? Um terceiro objetivo, apoiar os processos de comercialização e organização da agricultura familiar. Por quê? Quando a gente for falar da merenda escolar, vocês vão ver, quem fornece a merenda escolar não é um ou outro agricultor isoladamente, são organizações, são cooperativas, são centrais de cooperativa, são associações de produtores de leite, de fruta, de cereais, de hortaliças, enfim. A produção orgânica, ela tem um aspecto organizativo muito importante e dentro do nosso programa a gente procura apoiar os agricultores e as suas organizações. Então, basicamente os objetivos do programa Paraná Mais Orgânico são esses. E aí eu finalizo dizendo que também a questão da inovação tecnológica, né? E é muito interessante porque daí a gente trabalha a inovação, seja do ponto de vista da tecnologia enquanto produto, seja do ponto de vista do processo, né? Eu destaco aí, assim, uma tecnologia de controle de praga, de doença é uma coisa, uma tecnologia de processo é outra. Então, dentro da certificação, se o produtor não tiver uma mudança de cultura no que se refere a fazer o registro de todas as suas ações, se ele compra um N-Organ, por exemplo, ele tem que ter a nota fiscal guardada ou escaneada, ele tem que ter a documentação que ele usou, qualquer produto, qualquer insumo que ele comprar, ele tem que ter aquilo, ele tem que anotar em qual talhão ele aplicou, quanto ele aplicou, por que ele aplicou. Isso requer uma mudança de cultura, de comportamento muito grande. E isso é uma inovação de processo, né? De gestão da propriedade, de guarda de documentos, de monitoramento das ações que são desenvolvidas dentro da propriedade. E aí a gente tem um modelinho de caderno de campo que a gente usa com os nossos agricultores. Então, o Programa Paraná Mais Orgânico é isso, Kobe. No fundo, é uma coisa muito simples. É uma política pública de apoio à agricultura familiar para que esse agricultor tenha, e sua família tenha acesso aos mercados de agricultura orgânica e para isso a gente viabiliza a certificação. Que legal. Bom, Rogério, e para esse agricultor que quer fazer parte desse programa, tá? Qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Como que ele, né, o que ele faria? Onde que ele tem que procurar para poder fazer parte desse programa? Tá.
o nosso programa, o estado, para quem conhece um pouco do Paraná, o Paraná é um estado assim, territorialmente pequeno, né? Temos 399 municípios no estado, mas o Paraná tem uma peculiaridade no ensino superior, que é o fato de que a maioria das universidades públicas do Paraná, elas são estaduais e não federais. Então, elas são mantidas pelo orçamento, pela mesma fonte que é mantido o Programa Paraná Mais Orgânica, que é o orçamento do Estado, né? E a rede, o sistema estadual de ensino superior no Paraná, ele é muito capilarizado. Então, nós temos universidades em todas as regiões do estado, do litoral ao extremo oeste, do norte, como eu estou, por exemplo, aqui no norte, que a gente chama de norte pioneiro, que é por onde entraram os mineiros, os paulistas, para desbravar aqui o norte do Paraná. Eu estou aqui a 54 quilômetros de Ourinhos, estou muito perto de São Paulo, né? Mas nós temos universidade lá no Centro-Sul, em Guarapuava, lá em Paranaguá, no litoral, no centro, enfim, em todas as regiões. E em cada uma dessas universidades, a gente tem o que a gente chama de núcleo de certificação orgânica, que é a equipe mantida pelo programa, com 4 profissionais, agrônomos, veterinárias, biólogos e outras profissões, um estudante, que é aquele nosso objetivo de sempre ir formando gente nova, né? E o coordenador. Essa equipe, dada a capilaridade das nossas universidades, a gente tem condições de chegar em todos os municípios, né? Nos 399 municípios. Então, aí a gente tem uma cesta de situações. A gente ocupa muito espaço em rádio, local e regional, jornais locais e regionais, as redes sociais, né? Eventos que os nossos parceiros promovem, ou a gente mesmo promove, e aí a gente fala da certificação, eventos online como esse que você e a Organi estão promovendo, e sobretudo, aí eu quero entrar num ponto que é muito sensível, muito importante para nós, as parcerias, né? As parcerias estratégicas que nós temos com o IDR do Paraná, que, em se tratando de capilaridade, é muito mais do que a gente, porque eles têm, que é a antiga Emater, eles têm escritório em todos os municípios do Paraná. Então, quando os melhores resultados do Paraná Mais Orgânico, eles estão naquela região onde o núcleo tem uma forte atuação em parceria com o IDR. Por quê? Porque a gente vai nas propriedades, mas a gente não tem perna para ir em todas as propriedades o tempo todo, em todos os municípios. Mas, independente do município, tem um agrônomo, um colega, uma veterinária lá naquele município. Então, a gente dá o start, faz o estudo de caso, vai junto com o profissional, colega da Emater, ele acompanha, a gente vem embora para tratar de outras questões do programa e o colega está lá dando assistência técnica. E aí a gente vai trocando informação técnica e depois a gente volta para as auditorias, as inspeções de campo. Então, é muito importante, por exemplo, o agricultor, quando fica sabendo do programa, ele entra em contato com o IDR local. O local liga para a gente, ou passa o nosso contato, o agricultor liga para a gente. Ontem nós atendemos, essa semana, né, nas últimas semanas, a gente atendeu 5 propriedades aqui no município chamado Itambaracá, perto de Bandeirantes, por conta da nossa parceria com o IDR e com a prefeitura. A prefeitura também é fundamental, né? Antes de ontem, nós estivemos em Baiti, numa agricultora que ficou sabendo da gente através do IDR. Então, você vê, é uma cesta de possibilidades, né, que o agricultor encontra. E na internet, enfim, são várias possibilidades. Legal. Então, o Paraná hoje conta com quase 4.000 produtores orgânicos, né, certificados ou declarados, tá? Cadastrados no Ministério da Agricultura. Dá mais ou menos 3.800 e pouco, né? O Paraná 3.752. Ah, é? Eu sei que o Paraná e o Rio Grande do Sul se fica um passando o outro, né, mês a mês. Aí, tá?
E esses tempos eu estava ouvindo uma conversa que o Paraná tem cerca de, ou mais de 120 agrônomos dedicados em assistência técnica, né, em extensão rural, desculpe, para os orgânicos. Tá? É isso mesmo ou é mais que isso? Você deve estar mais por dentro do que eu. E o quanto Você assim, a disse, extensão rural é importante e por ser expressiva, né, ela traz esse resultado, né, como um estado expressivo, não só o Paraná, como o Rio Grande do Sul, né, em produção orgânica. sim, sim. O, o Paraná tem, então, tem hoje 3.752 agricultores, né? Nós somos, de novo, o segundo colocado no Brasil. O Rio Grande do Sul, hoje está. Eu peguei esse dado hoje no Ministério, viu, Kobe? O Rio Grande do Sul está Uhum. com Ah, legal. 3.944. Ah, que bacana. 3.944. E o Paraná, 3.752. São Paulo está aí em 2.083. São os três primeiros Uhum. aí no Brasil. Só para Mas trazer isso uma que você falou. informação para o público, desculpe, assim, Paraná e Rio Grande do Sul é praticamente 30% de todos os produtores do Brasil, né? Brasil. É, é. Tá. E aí, então, vamos lá, pelo que você falou. Não é só no orgânico. A Uhum. relação disso que você está falando com a extensão rural, pública, sobretudo a pública, ela é muito forte a relação. Não é à toa que não é só o Paraná que tem esse histórico exitoso que eu falei aqui no início, de formulação de políticas públicas para a agricultura. Isso envolve pesquisa Uhum. agronômica, isso envolve extensão rural. O Rio Grande do Sul também. A Emater do Rio Grande do Sul, a Emater Tchê, que eles falam lá, né? É forte, sempre foi fortíssima. Assim como a Emater de Minas. E Uhum. aí nós vamos ver que nesses estados que tem um histórico de valorização da extensão rural pública, a gente tem resultados importantes do ponto de vista da agroecologia e da produção orgânica. Claro que quem tem formação em agronomia pode estar pensando assim, mas Rogério, historicamente também, a gente sempre teve uma formação dos profissionais que estão na extensão rural, na pesquisa, mais para o convencional do que para o orgânico. É verdade, e isso ainda predomina, embora existam avanços. Eu sou professor dentro de uma universidade cujo curso de agronomia sempre foi um curso muito reconhecido pelo seu conservadorismo, a sua relação com os agrotóxicos. Tá? E nós temos hoje aqui um núcleo de agroecologia que você conheceu, extremamente produtivo e reconhecido na cena agroecológica paranaense. Você sabe disso. Então, Sim. essas mudanças estão acontecendo em todas as universidades. Né? Mas, enfim, seja no convencional ou no orgânico, a existência de um sistema de extensão rural público faz a diferença. Né? Então, esses resultados não são à toa. Né? E essa geração nova de profissionais com formação muito mais profunda e científica em agroecologia e produção orgânica, como a gente vem tendo recentemente nas universidades, tem seu reflexo nessas instituições. Né? Então, essa relação, ela existe, ela é muito importante mesmo, Kobe. E, torna a dizer, aonde nós temos um profissional com alguma formação em agroecologia e produção orgânica, trabalhando a terra no município, ele pode até trabalhar e vai trabalhar também em agricultura convencional, porque faz parte da sua rotina profissional. Mas ele tem capacidade de desenvolver projetos junto com associações de agricultores familiares, de comercialização, de acesso a mercado e de tecnologia. Não, legal. Esses tempos eu conversei, né, com o Miguel lá do IDR, tá? E a gente conversou sobre transição agroecológica, tá? Então, a transição agroecológica não é só aquele agricultor que está se tornando orgânico ou agroecológico. Tem um caminho do meio aí, sabe? Que aos poucos você vai trabalhando com menos insumos, vai mostrando para ele que, olha, é possível fazer uma agricultura menos agressiva ou mais amigável, sabe? Com uma agricultura de precisão, sabe? Por meio da tecnologia e vai mostrando. E aos poucos, né, esses agricultores que sempre foram céticos, eles vão se aproximando e vão vendo o resultado naquilo, tá? E é bom lembrar que muitos dos orgânicos hoje eram convencionais antes.
E muito do que a gente pretende ser orgânico são convencionais hoje, né? Então, tem que trabalhar de uma forma mais includente, né? E mostrar, olha, é possível, né? Porque tem muita gente que quer, mas não sabe, né? Pô, por onde eu começo? Mas tem medo de entrar nisso aí, né? É. Mas eu queria trazer um outro ponto agora, Rogério, né? Não sei se quer comentar em cima disso que eu Posso falei. rapidinho sobre isso? Eu Tá. acho que é fundamental isso que você está dizendo. Qual é a motivação pela qual o agricultor sai do convencional e vai para o orgânico? São várias. Tem muitas pesquisas mostrando aí. Tem motivação relacionada à saúde, porque alguém da família ou o próprio agricultor se intoxicou, ou alguém da família que morreu. Tem questão ideológica, Econômica. e tem a econômica, né? A econômica ela é muito aparente, porque na medida em que o produto orgânico ele atende a um mercado que paga um sobrepreço, né? Seja no privado, seja no institucional, né? Por exemplo, no institucional é 30% a mais no preço, né? Na soja, a gente desenvolve um projeto com soja orgânica aqui, dependendo da certificação e de outras certificações agregadas, que trabalham outros aspectos além do orgânico, chega a 50% o valor. Imagina 50% em cima do preço convencional que está hoje da soja. É uma fortuna, né? Então, a motivação econômica, a geração de renda, ela é legítima e ela é verdadeira, né? E o produtor começa a enxergar, até porque também a gente está tendo uma renovação geracional nos agricultores, né? Então, o agricultor começa a enxergar a possibilidade de ganho. Mas aí, isso que eu queria comentar, aí vem a insegurança. Sim. Porque não vamos esquecer que o nosso agricultor está submetido a uma agricultura convencional, é uma propaganda de eficiência da agricultura convencional há décadas. Há décadas. Há 40, 50 anos quase. E você reverter isso é uma coisa muito difícil. Foi investido muito nisso pelas grandes empresas, pelo sistema, pelo governo que quis viabilizar essa agricultura convencional, química, mecânica, transgênica. Foi investido muito nisso. Então, não é à toa que a gente tem ainda um conservadorismo ou um receio muito grande por parte do agricultor. Mas isso vem sendo modificado, seja pela mudança geracional que está acontecendo no campo, seja pelo fato de que o agricultor também já percebeu, dependendo da classe social a que ele faz parte, né? Que a gente esquece muito que o campo também é formado por classes, né? Não é uma coisa só, né? Não existe só um tipo de agricultor e nem só um tipo de renda. Existem muitas variabilidades aí em termos de classe social no campo. E uma parcela desses agricultores de determinadas classes, sobretudo da agricultura familiar, já se deu conta de que o sistema que está montado aí não é adaptado para ele, para que ele tenha renda. E ele começa a observar a possibilidade de ganhar na agricultura orgânica. Aí que nós entramos, Cota. Porque assim como na agricultura convencional, o que vai dar segurança para o agricultor? Primeiro, que ele tenha profissional capacitado para tirar as dúvidas deles e atendê-lo no momento em que ele precisar de algum socorro na lavoura. Segundo, que esse profissional e esse agricultor tenha conhecimento das tecnologias que ele possa comprar no mercado e que existam as tecnologias perto da onde ele vive. Né? Entendi. Isso aumenta a segurança para o agrônomo, porque ele pode prescrever alguma coisa que o agricultor vai ter acesso à tecnologia. Aumenta a segurança para o agricultor, porque ele tem um profissional que ele enxerga confiança, capacidade, e ele enxerga também que ele tem um comércio que vai possibilitar a ele o acesso à tecnologia que for prescrita para ele. Então, a gente precisa trabalhar, o que hoje o pessoal fala muito aí de cadeia produtiva, a gente precisa trabalhar essa cadeia produtiva do orgânico. Né? O conhecimento, os insumos, a tecnologia e o mercado. E aí a gente fecha a cadeia. Né? Agora aí entra uma sobretudo com um agricultor rural, que esteja organizado. Sim. Agora aí entra uma pitada boa de sociologia rural, né? Sabe? A maneira que você chega
nesse agricultor, né? Não é uma postura de um consultor que vem falando coisas que ele não entende direito, né? Sabe? É falando a linguagem dele e, assim, pedindo licença, né? Em primeiro lugar, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente estuda muito na agronomia, na disciplina de extensão rural, isso que você está dizendo, né? E, de fato, você não pode chegar na propriedade como dono do conhecimento e entendendo que o agricultor é um ignorante que não sabe nada. Isso nunca teve sentido, muito menos na época que a gente vive hoje. Com essas Sim. tecnologias que a gente está usando aqui, tem agricultor nosso aqui que tem acesso e também sabe de muita coisa que às vezes o profissional ainda não está sabendo, né? Então, de fato, a gente volta a valorizar aquilo que no movimento estudantil, lá atrás, a gente já brigava com os cursos de agronomia na época, nos anos 80, que é a postura educadora do engenheiro agrônomo, né? Sim. Gente, um dos principais livros do Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira, é justamente um livro que trata do cotidiano e do trabalho do engenheiro agrônomo. Procure aí nos sebos e nas livrarias extensão ou comunicação. Olha aí, Né? que legal. Onde o Paulo Freire discute, e aí isso vale para a extensão universitária, não só para a extensão rural, onde ele discute que o termo extensão, de estender o conhecimento, é partindo de um princípio de que você tem e o outro não tem. E a gente não pode né? ficar na propriedade. E despreza. Né? O que a gente tem que fazer, portanto, é um processo comunicacional, né? Onde você vai trocar conhecimentos com o agricultor, construir conhecimentos junto com o agricultor, e na extensão que a gente chama assim, na extensão agroecológica e orgânica, a gente procura ir por esse caminho, e não no caminho autoritário do uso do conhecimento como instrumento autoritário. Sim, só a minha ciência que vale. Agora, vamos partir aqui para um assunto que eu acho que muita gente tem interesse, tá? E tem chamado muita atenção. E até comentei, né? Muitas coisas dão certo porque, usando aquela frase do Jean Cocteau, né? Que é até capa de um livro, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Ou seja, muitas coisas acontecem porque vão contra os números, tá? E aí que eu chamo de fazer acontecer. O que eu estou falando? É essa lei, né, esse decreto, né, assinado pelo governador em 2019, que até 2030, sabe, as merendas nas escolas estaduais do Paraná terão que ser 100% orgânicas, tá? E olha o desafio, né? Quanto que a gente tem que aumentar o número de produtores, né? E isso, no meu entendimento, também faz parte do escopo de atuação do Paraná Mais Orgânico, né? Então, fala aí pra gente, Rogério. Vamos lá, primeiro um histórico rapidinho, né? A lei é de 2010. 2010. 2010. É a Lei 16.751. Ela é ali da transição do governo Requião para o governo Pessutti. E ela ficou, aí assumiu na sequência o Beto Richa, o governo do Paraná. Ela ficou na gaveta. Como todo mundo sabe, uma lei ela precisa de um decreto que a regulamente, né, antes dela ser colocada em prática. Ela ficou na gaveta, o governo todo. Os 8 anos de governo do Beto Richa, ela ficou na gaveta. Agora, no governo do Ratinho Júnior, houve uma pressão muito grande da sociedade civil, com uma participação estratégica, vamos colocar assim, e decisiva do Ministério Público, fazendo com que o governador atual, o Ratinho Júnior, regulamentasse a lei através de um decreto, que é o decreto 4.211, de março de 2020. Então, veja, a lei é de 2010.
O decreto que a regulamenta é de 2020, precisou 10 anos para a lei ser regulamentada. Mas foi, maravilha. E, na essência, é isso que você falou. Até 2030, portanto, em 10 anos, o Paraná terá que ter 100% da merenda escolar no sistema estadual de ensino fundamental e médio orgânico. Ok. Escalonado, né? Escalonado, é. Para sair esse decreto, aí tem algumas polêmicas. Para sair esse decreto, o governo criou o que eles chamaram de grupo de trabalho intersetorial, né? Um GTI. E esse grupo de trabalho fez um belíssimo trabalho. Elaborou o que eles chamam de plano de introdução progressiva de alimentos orgânicos na alimentação escolar. E é um belo trabalho, né? Que coloca progressivamente, a cada ano, o biênio, não lembro agora, como que vai ser, aumentar os percentuais, piriri, pororó, os 30% a mais no valor da mercadoria. O decreto define o que é alimentação e merenda escolar orgânica, quais são os mecanismos de qualidade e de controle, o que é um sistema orgânico de produção, estabelece a gestão e o monitoramento da política. Beleza, né? Só que o decreto, o plano, o decreto retirou o escalonamento. Então, no texto do decreto... Então, depende. Para quem está no governo, é bom, porque você não tem a pressão de que, o ano que vem tem que ser 40%, né? Daqui 2 anos tem que ser 60%. Então, do decreto você não vai encontrar esse escalonamento. Na proposta de decreto, que foi elaborada ali no plano pelo GTI, que eu falei, né? Tem. Eu posso até dizer para vocês aqui, e pelo que eu estou sabendo, a sociedade civil e o Ministério Público estão fazendo gestões e pressão para que o percentual, né, de escalonamento seja adotado pelo governo, né? Mas no decreto não está, né? Mas na proposta dizia assim, entre 19 e 21, atingir no mínimo 20%, que era 8%. Uhum. Em 2018 era 8%. Entre 22 e 24, no mínimo 40%. Então, olha a luta. A partir do ano que vem até 2024, a gente já tem que subir para 40%. Entre 25 e 27, no mínimo 70%. E entre 28 e 30, chega no 100%. Então, o governo entendeu isso. O governo entendeu que não dava para pôr no decreto esse escalonamento, porque se ele põe e não atende, ele não está cumprindo com a lei. Ok. Né? Esse foi o entendimento, aparentemente é o que denota, né? Foi o entendimento do pessoal do governo. Mas a sociedade civil está cobrando. Independente disso, nós já chegamos a 18,5% agora em... Deixa eu só ver aqui para eu não... Que é um número expressivo, né? Só para trazer um dado aqui para comparar, o país que mais tem um percentual de orgânico no varejo é a Dinamarca. Ou seja, cerca de 12% do que é vendido na Dinamarca é orgânico. Então, quando você tem uma merenda com 18,5% já, né? 18,5%. É expressivo, sabe? É expressivo. Dentro do cenário, né? Ok. E o ano que vem a gente vai começar um novo ciclo que tem que chegar a 40%. Nesse ritmo, de repente a gente chega. Mas é importante ter em mente o seguinte, para chegar a 100%, a gente estava fazendo uma conta junto com o IDR, hoje a gente está com 2.700 e poucos produtores, a gente tem que triplicar o número de produtores. Uau! 12 mil. Imagina, 12 mil produtores do Paraná. E se triplicar aqui... 9 mil produtores, na verdade, né? 9 mil, tá. 9 mil. Tem que triplicar. É difícil? Né? Mas é possível. É possível. Se existir uma união entre os interesses da sociedade civil, um entendimento por parte do governo do Estado
de que essa política pública tem ótimos resultados e que é importante a gente seguir esse escalonamento que foi proposto e que está provado já que é possível, né? O primeiro passo a gente já deu, a gente chega lá, e mesmo que a gente chegue um pouquinho depois, o importante é o processo que vai ser desenvolvido daqui até lá, né? E isso tem a ver, inclusive, com esse tipo de iniciativa que a Organi está tendo. Porque quanto mais visibilidade a gente der a esse tipo de política pública, igual o Paraná Mais Orgânico, e a esse tipo de iniciativa legal, que é a Lei da Merenda Escolar Orgânica do Paraná, tanto melhor, né? Não, e assim, quanto mais merenda você tem, né, que imagina quanta criança, quanto adolescente, sabe, vão se aculturando com o orgânico, né? Por que a Dinamarca ela é expressiva, sabe, no orgânico? É porque na escola ensina o que é orgânico. Desde pequeno já tem essa cultura, né? Existe, com todas as dificuldades que eles têm, a diversidade de clima, né? Consegue ter uma produção muito expressiva, né? E você está formando futuros, né, consumidores que vão contagiando outros e educando seus pais e por aí vai, né? Aliás, eu quero dar um spoiler aqui para você. Opa, ótimo. Tá? Posso? Já? Claro, deve. Ó, veja bem. Veja bem, a gente tem hoje um dado que mostra em quais escolas está chegando a alimentação orgânica. Qual que é o spoiler do nosso projeto? Nós estamos estudando a possibilidade, a partir do ano que vem, de aproximar as nossas equipes dos núcleos de certificação, que vão bastante para o campo, trabalhar com o agricultor, das escolas. Olha aí. Exatamente para fazer isso que você falou. Porque a gente já percebeu que lá na escola, quem está recebendo o alimento orgânico, seja a merendeira ou a diretora da escola, né, é importante a gente fazer um trabalho de mostrar como que aquele alimento foi produzido, por que que ele é orgânico, qual que é a importância que aquilo tem para a sociedade, qual é o agricultor que está produzindo aqui, qual que é a condição socioeconômica do agricultor, a classe social do agricultor que está lá produzindo um alimento mais saudável para aquelas crianças, para aqueles adolescentes e para os professores se alimentarem melhor. Então, o spoiler é esse, viu? Nós vamos dividir o tempo que a gente tem no campo com o urbano, com as escolas. A gente sabe onde está chegando fruta, arroz, feijão, suco, panificados, leite, iogurte, e a gente vai tentar se aproximar desse público e tentar, com um trabalho que a gente ainda não desenhou direito, mas numa próxima oportunidade, se você nos convidar, a gente pode detalhar mais, aproximar esse público consumidor da escola pública do produtor rural, que produz o orgânico. Não, vou convidar com certeza, e quero convidar, né, numa live, né, pelo YouTube, pelo StreamYard que a gente faz, né? O ano que vem a gente vai estar um pouco mais estruturado para isso aí. Que legal. Então, e é bacana porque daí você mostra para esse público que o orgânico ele é muito mais por aquilo que ele é do que por aquilo que ele não é. Em outras palavras, né? Ele é muito mais interessante de ser aquilo que... Ele é muito mais do que um produto sem agrotóxico. Isso que eu quero dizer, tá? Tem uma pergunta aqui. Se terceirizar a merenda escolar, como é que fica esse programa? Né? Eu imagino que isso não vai afetar, né? Então, esses dias me chamou a atenção essa informação de que haveria um estudo no Paraná para terceirização da merenda. Até entrei a assistir uma live com algumas organizações da agricultura familiar que fornecem, né? E depois eu tive algumas conversas com algumas pessoas também de dentro do governo que disseram que o processo de terceirização não seria da compra do alimento orgânico, né? Estaria em discussão a terceirização de contratação do pessoal que faz
as refeições nas escolas. Então, enfim, é um assunto relativamente novo, pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim. Eu só estou passando aqui informações que eu recebi de uma fonte, de outra fonte. Não posso garantir que seja uma coisa ou outra, mas estou pesquisando isso, estou indo atrás, estou tentando conversar com mais pessoas. Mas a informação que eu tive mais recente foi essa: não representaria, não seria uma privatização, uma terceirização da compra dos insumos para fazer a merenda escolar. Mas, enfim, como diz os jornalistas, a ver. Né? Eu entendo assim, a maneira que você vai comprar, né, se é terceirizado ou não, você tem um decreto, né, que tem que ser cumprido. Exato, exato. E mais do que um decreto e uma lei, hoje nós temos praticamente 170, 180 entidades da agricultura familiar que fornecem merenda escolar, fornece os alimentos para merenda escolar. É muita entidade. É muita entidade. Quer dizer, então, cada entidade dessa deve ter um grupo de produtores, é isso? Sim, sim. São cooperativas centrais, são cooperativas da agricultura familiar, são associações de produtores de leite, de hortaliça, de cereais, são associações de orgânicos, associações que não são de orgânicos. São por volta de 180 entidades só no estado do Paraná, eu estou falando. Tá. Eu vou dar um spoiler aqui também, né? A gente, né, tá finalizando aí a pesquisa que a gente realizou, né? A cada 2 anos a gente realiza. Começamos em 2019, depois, não, em 2017, depois 2019 e agora em 2021, né? Sobre o perfil e o panorama do consumo de orgânicos aqui no Brasil, tá? A gente ia lançar agora, mas como estamos entrando numa zona de dispersão muito grande, né? Vamos lançar e fazer uma campanha realmente bacana, e até porque os números são muito expressivos, sabe? Então a gente vai lançar na segunda quinzena de janeiro. De 2019 para cá, o número de consumidores de orgânicos cresceu em mais de 50%, sabe? Então é um número expressivo, né? Claro que tem a pandemia, tudo isso aí, mas mesmo com a pandemia, né? Então, é notório para quem está no mundo dos orgânicos e frequenta as feiras, né, e percebe os novos entrantes, muita gente jovem indo nas feiras logo cedo comprar orgânicos, muitas marcas novas, e as várias maneiras de escoar esses produtos, né, tanto pelo varejo tradicional, quanto por outros canais criativos, as redes, né, da participativa, CSAs, ou seja, e quando entra um programa como esse aí, eu não tenho dúvida, né, que a gente vai catalisar, vai encurtar merecidamente, porque a gente tinha uma promessa agroecológica tão grande, né, que parece que o orgânico não acompanhou essa promessa, né, do final dos anos 70, no começo dos anos 80, dos anos 90, e agora a gente está retomando isso aí. Então, que legal. Bom, trocamos spoilers então aqui, né? Ô, Rogério, quantos agricultores, quantas famílias esse programa atende? Você tem esses dados assim, ou mais ou menos? Tem. Hoje nós temos... É importante lembrar o seguinte, né? O Programa Paraná Mais Orgânico trabalha com as 3 formas de acreditação orgânica previstas na legislação brasileira. Auditoria... auditada, a participativa e a OCS. Legal. Por que eu falei o termo acreditação e não certificação? Porque a OCS não é uma certificação. Ela é uma acreditação orgânica limitada. Então, quem faz parte de uma OCS pode vender em feira livre, delivery, fazer cesta, CSA, vender para merenda, mas não pode vender no mercado privado, por exemplo. E não tem direito a colocar aquele selinho Orgânico Brasil. Sim, porque ela não tem um certificado e, consequentemente, exatamente, não tem não é um certificado. Mas é uma autorização para uma comercialização limitada, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, eu pedi números.
desculpe, só para complementar, e o consumidor, ele pode pedir a declaração, né, para esse produtor, né? Sim, sim, Legal. sim. Então, no nosso programa, a gente trabalha essas três modalidades, né? Claro que elas variam de acordo com a região. Uhum. Então, na minha região, por exemplo, aqui no Norte Pioneiro, nós não temos a rede Ecovida, que é o nosso parceiro estratégico principal da participativa. Então, eu não vou ter resultado de participativa aqui no Norte Pioneiro. Né? Então, a gente tem muito auditada, mas não tem participativa. Tem OCS. Na região do Campos Gerais, ali para baixo, o pessoal atendido pela Universidade de Ponta Grossa, tem uma ênfase na participativa, por conta da rede Ecovida, historicamente está ali, que está crescendo também na região de Guarapuava, Maringá, Londrina, né? Então, existe essa variabilidade. Mas vamos aos dados. Em relação às certificações auditadas, nós temos no Paraná hoje 1.321 agricultores orgânicos certificados por auditoria. Desses, 364 são do nosso programa. Ou seja, 27,6%. Né? E é tudo pelo Tecpar, né? Auditada, sim. Sim, isso. Quando eu falo auditada, eu só estou me referindo ao Tecpar. Tá. Né? Nas participativas, existem 2.334 agricultores orgânicos certificados no Paraná, pela participativa, pela rede Ecovida. Desses, 576 são nossos, apoiados pelo PMO, o que representa 24,7%. Tá. Nas OCS, nós temos 97 OCS oficializadas no Paraná. Sendo dessas, 36 viabilizadas com apoio dos nossos núcleos de certificação, o que representa 37,1%. 37,1% das OCS no Paraná existem por conta do Paraná Orgânico. No geral, somando todas as acreditações, então nós temos 3.752 agricultores orgânicos certificados no Paraná, desses 976 estão vinculados ao programa Paraná Mais Orgânico. Nossa, quase 30%. 26%. Olha só que resultado, Kobe. Não, parabéns. Né? Isso, por isso que eu falo que é um case, né? E assim, e foi muito curioso que você trouxe isso no começo, né? Porque ele está na superintendência da ciência e tecnologia, né? E assim, e o resultado que você mostra, né, disso aí. Olha que legal, parabéns. A gente fica feliz de ver isso, porque eu lembro uma vez que eu fui visitar você ali nessa superintendência, e você estava tendo uma visita do pessoal de São Paulo, né? Sim. Queriam conhecer, né, porque como é que a gente faz para implantar isso, né, no nosso estado, né? E não sei como é que evoluiu isso aí, né? Eu acho curioso que São Paulo, que é um estado tão rico, né, tem um território maior e tem uma associação que eu acho muito interessante também dos extensionistas, né? Não tem assim tantos produtores como a gente, tá? Será que é porque lá as propriedades são maiores, a gente trabalha com propriedades menores, ou porque a cultura convencional é mais forte? Eu não sei, né? Mas eu vejo que estão discutindo coisas hoje em São Paulo que a gente já discutia 10 anos atrás aqui. Rogério. Eu acho que São Paulo tem um exemplo recente aí importante, que daí é o contrário. Nós que estamos tentando buscar a experiência de São Paulo, que é no protocolo de transição agroecológica. Ah, isso é legal, né? Minas também tem um protocolo, se eu não me engano, não sei mais quem tem, não sei se é Rio de Janeiro, mas Minas com certeza tem. E São Paulo avançou muito nisso, tanto que agora a gente está tentando trazer para o Paraná a experiência de São Paulo do protocolo de transição. Para atender essa resultados, essa insegurança que muitos agricultores passam, né? Entendi. Um dos resultados dessa articulação, e que vamos lembrar, né, Kobe? Nasceu lá na BioBrasil. Olha aí, ó.
E como que é importante esse tipo de feira, né? Uhum, Infelizmente, por causa da pandemia, não teve esse ano, e nem no ano passado, pelo menos presencial, né? uhum. E quando a gente participou de 3 edições da BioBrasil, a gente se encontrou lá que o pessoal de São Paulo, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de São Paulo, nos procurou no estande, e daquilo também com a sua participação, Uhum. acabou acontecendo um agendamento lá em Curitiba, na Superintendência de Ciência e Tecnologia, e eles também visitaram o pessoal do IDR, do CPRA, lá da região metropolitana, enfim, né? Mas o mais interessante é que, por conta de outras reuniões que foram acontecendo, eu acabei conhecendo o pessoal da Prefeitura de São Paulo, que tem o projeto Ligue os Pontos, Ah, isso é que é muito legal. sensacional. Que é sensacional. E aí eu participei de uma reunião que estava o Matheus e a Lia e Uhum. conheci um aplicativo que eles desenvolveram aí na Prefeitura de São Paulo, chamado CIS Rural, que era tudo que a gente precisava, que é um aplicativo que apoia o trabalho dos profissionais que vão para o campo, de maneira que tudo acontece dentro do tablet, já vai para as nuvens, e aí a gente sistematiza tudo. É sensacional. O que, que Isso é aconteceu? inovação, né? Isso é inovação. Então, assim, a partir disso, nós passamos a ter conversações mais específicas entre o Paraná Mais Orgânico e a Prefeitura de São Paulo, e hoje a gente já conseguiu trazer esse aplicativo através de um termo de cooperação técnica gratuitamente para o Estado do Paraná. Estamos fazendo a customização do aplicativo, que é em código aberto, para o Paraná Mais Orgânico, para a realidade do meio rural paranaense. Creio eu que lá para fevereiro, no máximo março do ano que vem, a gente vai ter a aplicação já na prática do CIS Rural PMO. Uhum. Mas por que isso foi possível? Por causa do pessoal de São Paulo. Então, assim, não é que São Paulo não está fazendo nada, pelo contrário, está fazendo muita coisa, mas são coisas complementares. Então, a gente pode transferir algumas tecnologias para São Paulo, mas a gente também está trazendo muita coisa boa de São Paulo. Não, que legal. Não, aí é mais do que ligar os pontos, né? É ligar os estados. É, Né? Rogério, a gente ultrapassou e por um bom motivo, né, os 30 minutos, porque tem muita coisa para falar sobre o Paraná, sobre esse assunto, e com certeza a gente vai continuar essa conversa. E a gente vai ter que parar por aqui antes que o Instagram, né, termine aqui e não deixa a pare com gente a gente. salvar. E a gente quer salvar para deixar disponível no YouTube para quem não viu ou para quem viu um pedaço e quer ver inteiro esse assunto tão interessante desse programa Paraná Mais Orgânico. E eu quero te fazer, então, uma última pergunta que normalmente eu faço aqui para os convidados, tá? Fazer uma reflexão, que seja uma frase ou um parágrafo, um ponto de vista muito particular, né? O que é orgânico, né? Então, queria que você falasse isso e depois a gente vai encerrando a live aqui. Tá certo. Assim, eu entendo o orgânico como uma proposta, né, de produção e consumo de alimentos que tem Uhum, relação direta com o respeito ao meio ambiente e à saúde humana, né? bacana. Então, eu vejo o orgânico dessa forma. Ele é a grande chance que a gente tem de provar que o ser humano é capaz de se sustentar sem destruir o meio ambiente. Isso aí, Isso, para que mim, é bacana. o resumo do orgânico. Legal. Olha, rapidinho, tem uma pergunta aqui, a Simone fez, né? Passou batida, ela me deu uma cutucada aqui, né? Hoje essa compra é realizada por cooperativas. O que vai mudar? A compra será feita diretamente do produtor rural? Dá para responder rapidinho? Eu acho que ela está se referindo àquela possibilidade de terceirização, Tá, não sei. É, né? Eu acho mas. que sim, sim. Porque hoje, como que é? Nós temos a Fundepar, que é o Uhum, Instituto do Governo do Estado ligado à Secretaria da Educação, que lança os editais, uhum, né? E aí as organizações da agricultura familiar
ou não familiar, participam, né? Uhum. E aí se tornam fornecedores. É assim que funciona hoje, por edital. Eu acho que a Simone deve estar se referindo àquela questão da possibilidade da conversa que surgiu sobre a possibilidade de privatização ou terceirização. Simone, Legal. aquilo que eu falei para você, como não está claro qual que vai ser em que ponto vai incidir essa ideia de terceirização, se é na compra do alimento ou é na contratação das merendeiras ou do pessoal que faz a alimentação dentro das escolas, isso ainda está meio confuso. Eu não teria condições de dizer para você exatamente o que é. Eu volto a dizer o seguinte, se o governo quiser mexer na compra dos alimentos, ele está mexendo, por isso que eu dei aquele dado ali. São 180 entidades produtivas e organizadas da sociedade civil, do meio rural, de agricultores familiares. Sim. Eu vejo muita dificuldade você mexer com isso, eliminar esse pessoal para, de repente, porque o grande receio, e é legítimo que haja esse receio, é a gente voltar a uma era que tinha no Paraná, e não sei se em São Paulo, enfim, onde 2, 3 grandes empresas de alimento fornecia a merenda para as escolas, onde os alunos comiam verdadeiras porcarias, né? Show de horrores. E 2, 3 grandes empresas de alimento que ganhavam as licitações para fornecimento. Legal. Bom, acho que isso daria até um artigo, né? Pensa aí, quem sabe a gente possa postar isso, né? Bom, Rogério, agradeço novamente aí, né? Foi muito bom essa conversa, bate-papo e, né? Então, quero agradecer aqui o prestígio, né? De todos que assistiram a gente, agradecer a nossa equipe, os associados da Organis, que permite a gente poder, né, ter esse espaço aqui e essa conversa. E novamente, parabéns aí, tá? Pelo Paraná Mais Orgânico, né? E o resultado que vocês estão apresentando. E é isso aí. Eu também quero agradecer, Kobe, rapidamente, e dizer que é muito importante o papel que a Organis e você exercem aí na divulgação dessa proposta, do nosso programa. Quero deixar o convite aqui, você tem aí na Organis o nosso contato, para todos que estão nos assistindo, quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, querer saber mais coisas sobre o nosso programa, a gente está à disposição. Estudantes de agronomia, de outros cursos aí do estado de São Paulo, que tiver interesse em vir fazer estágio no nosso programa aqui, a gente pode receber, a gente pode discutir essa possibilidade, tá bom? Ótimo. Então fica um agradecimento aí para todos. Aquele tchau, antes que caia aqui, eu vou salvar para estar lá no YouTube. Grande abraço, então. Valeu, Rogério. Valeu, abraço. Tchau, tchau, querido.